Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 73. O versículo 1, gente, do Salmo 73, ele diz o seguinte: certamente Deus é bom. Só que lindo, vamos repetir isso? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. É muito interessante quando Asaf ele começa a escrever um salmo, talvez um dos salmos onde ele estava com o coração mais quebrado. Foi um dos salmos, gente, que eu lhe digo, Asaf estava praticamente desviado quando escreveu isso. Sabe, quando você está totalmente sem esperança, quando você está totalmente destruído, quando você sente que está acabado em vários aspectos, com suas convicções destruídas, com sua fé abalada, sabe, com sua esperança praticamente sem existir, mas você pode, no começo de tudo, dizer: certamente Deus é bom. Certamente Deus é bom, sabe? E é interessante falar sobre isso e entender um pouco de Deus na nossa vida, porque, gente, por exemplo, mulheres são pessoas imprevisíveis, não é verdade? Né? Não, são totalmente imprevisíveis. Você faz, se eu fizer A, e eu sou casado, minha esposa não veio, então eu estou bem livre para falar. Estou brincando, ela está me assistindo, morrendo de raiva. Você acha que se você fizer A e B, sua esposa vai agir da forma C? Não é assim? Ela pode até agir uma vez. No segundo dia ou na segunda semana, esse humor da mulher se conta muito por semanas, eu não sei muito porquê. Mas na outra semana você faz A e B e ela se comporta totalmente diferente. Não é assim, gente? Gospel, gente, em amor, que não é? Não é? Porque, gente, tem uma característica dos homens que, na verdade, existe uma característica do homem que é possível você prever atitudes humanas, não é? Não é possível, é difícil, mas é possível, tá bom? De animais, é totalmente previsível você entender um animal. Você sabe que se você fizer... Eu tinha um cachorrinho chamado Toby, né? Minha mãe me deu, era um poodle, me deu para eu cuidar, ele morreu de tanta pulga. Eu era uma criança. Não leva esse peso no meu coração, eu era uma criança, não tinha responsabilidade e ele morreu. Só que se eu fizesse, Toby, vamos passear, ele, na mesma hora, gente, ele podia estar fazendo o que ele quisesse, dormindo, comendo, ele na mesma hora se levantava, corria, pegava a coleira com a boca, trazia para mim, para a porta, e ficava ali com aquela cara balançando o rabo assim. Totalmente previsível, né? Os homens também são previsíveis de certa forma, né? Mas também é um pouco difícil você prever a atitude humana, principalmente de mulheres. Estou brincando. Ou não. Agora, gente, quando se fala de Deus, aí eu lhe pergunto, Deus é previsível? Ou eu poderia dizer que os planos de Deus, em muitos aspectos, eles são imprevisíveis. Não é verdade? Ou você consegue dizer, não, peraí, eu me comportei dessa forma, né? Então estou agindo dessa forma, isso está acontecendo, então eu vou fazer isso e Deus com certeza vai agir dessa forma na minha vida. Isso é uma verdade, gente? Não. É muito difícil você prever alguém que tem domínio sobre todo o universo e principalmente porque, gente, nós temos uma sabedoria muito limitada para entender os planos de Deus. Nós, maridos, temos a mente limitada para entender a mente da nossa esposa, imagine entender a mente de Deus. Não é verdade? Então, ao mesmo tempo que Deus é imprevisível ou é muito difícil prever as ações de Deus, né? Porque dizer que Deus é imprevisível também é complicado, porque existem coisas determinadas, ações de Deus determinadas que Ele já preveu nas Escrituras, como que Ele enviaria o Messias, então isso era previsível, tá certo? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas existe um livro, salvo engano, de Berkhof, de Teologia Sistemática, que ele vai dar uma característica de Deus, né? Quando a gente estuda quem é Deus, você também não consegue estudar quem é Deus, então você estuda atributos de Deus. E ele diz que um dos atributos de Deus é que Deus é surpreendente. Não é lindo isso?
Deus, ele é surpreendente. Existe um atributo de Deus, gente, existe uma característica de Deus que é a característica de nos surpreender. E por que Deus nos surpreende, gente? Porque nós somos limitados, nós temos uma mente completamente limitada e não entendemos o agir de Deus muitas vezes na nossa vida, e aí nós murmuramos, nós choramos, nós reclamamos, nós batemos o pé, nós fazemos inúmeras coisas. E aí vem Deus com seu plano soberano sobre a nossa vida e nos surpreende. E aí, quando o salmista Asaf, ele escreve esse salmo, ele escreve para dizer um momento de maior dificuldade que ele teve na sua vida, talvez por não entender os planos de Deus, talvez não, porque não entendia os planos de Deus, mas ele também ele escreve esse salmo completamente surpreendido pela glória de Deus na vida dele. Por isso que o salmista começa logo dizendo: certamente Deus é bom. Amém? Certamente Deus é bom. Mas aí ele vai contar o grande dilema da vida dele. Versículo 2. Quanto a mim, olha só, Deus é bom. Deus é bom. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. É interessante que isso é um salmo, né? E os salmos são músicas, né? Os salmos são hinos de adoração que se adorava ali a Deus constantemente. Então, constantemente, as pessoas tinham os salmos, os 150 salmos, são hinos de adoração a Deus. E é muito interessante ver que era um hino de adoração a Deus, esse hino que falava do homem, que falava do pecado do homem. É muito difícil ver esse tipo de música hoje, né? Até porque a gente gosta muito de cantar as nossas vitórias. Mas a gente não gosta muito de cantar as nossas derrotas. A gente não gosta muito de expor as nossas falhas, porque é muito bom, às vezes, eu transparecer um super-homem, né? Só que o que Asaf faz aqui, ele começa a dizer: olha, Deus é bom, mas eu sou mau, porque eu quase caí, eu quase me desviei. E eu vou explicar por que eu quase me desviei. Por pouco eu não escorreguei. É interessante também essa questão de confissão de pecado, gente. Eu não sei vocês, mas muitas pessoas me procuram para confessar pecados, né? E às vezes, dia desse eu recebi um caso de adultério, então a pessoa vem falar para mim sobre adultério e tal. E, gente, eu saio dessas conversas com um temor em Cristo tão grande. Eu não sei se isso acontece com você, sabe? De pessoas chegarem para você, abrirem um coração para você, e isso, gente, é de uma fortaleza tão grande para os outros que ouvem, né? A gente deveria confessar mais os nossos pecados uns aos outros, entende? Como diz o livro de Tiago, confessar os vossos pecados uns aos outros. Porque, gente, quando eu confesso o pecado para você, eu estou tanto me edificando, porque eu estou reconhecendo a minha falha, como eu estou também abençoando sua vida. E aí aqui a gente vai ver um salmo de Asaf, onde ele canta o pecado dele. E por que ele canta o pecado dele, gente? Ele canta o pecado dele para que a gente possa olhar o pecado do outro e não cair. Entende? Mas vamos lá, versículo 3. Porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Nunca são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, mas aumentam suas riquezas. Aí olha o que ele diz, gente, dele mesmo. Versículo 13 e 14 só. Certamente foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Até aí. Qual o dilema de Asaf, gente? O dilema de Asaf é o seguinte: eu sou um servo de Deus, eu sigo a Deus, eu sigo os mandamentos de Deus,
Eu faço tudo o que tem que se fazer, eu adoro a Deus, eu cumpro a lei, mas eu não prospero. E aí vem o ímpio. O ímpio é ímpio, zomba de Deus, escarnece da lei, faz tudo o que é errado, mas o cara não adoece, não passa por tribulação, não tem as dificuldades que eu tenho, só prospera, né? Tem um carro melhor do que o meu, pode fazer plástico e eu não posso, pode fazer uma lipo e eu não posso, olha só. Eu que não preciso, né? Graças a Deus. Sabe, é aquele cara que olha sempre para o vizinho e diz, rapaz, esse vizinho ó, não é crente. Na minha casa tem eu e meu pastor, nada me faltará. Não, que eu e meu pastor. Só pode estar com problema, né? Até o versículo é errado. Eu fui dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, misturei com o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. É tão crente que ele juntou os dois versículos numa porta só. Olha só que cava crente, que família de crente. Aí no outro tem o poxa do Corinthians, misericórdia. Né? Aí o outro prospera, né? E você com dificuldade. Os filhos do outro passam no vestibular, seu filho você vai ter que pagar uma particular para ele. Né? E aí vai. O dilema de Asaf, gente, é tão interessante porque é um dilema que a gente vive hoje, ou não vive? É um dilema de milhares de anos atrás, talvez 3 a 4 mil anos atrás, né? Só que é um dilema tão presente hoje, não é verdade? E a gente acha que capitalismo é uma coisa muito atual, né, como um sistema, mas esse desejo de ter sempre mais, esse desejo de ter aquilo que eu não tenho, mas que os outros têm, isso é muito antigo. E esse é o dilema de um homem de Deus, que em um determinado momento da sua vida, ele chega, gente, a se arrepender por ter vivido uma vida santa até aquele momento. Por um momento ele chega a se arrepender, a achar inútil ter servido a Deus até aquele momento. Eu acho muito legal estudar esses homens da fé que em determinados momentos da vida eles falham. Porque a gente é assim, né? Porque a gente é assim, isso é muito real. Mas vamos lá. Então, você já entendeu qual é o dilema de Asaf. Então vamos começar a entender, a partir do versículo 3, alguns problemas do argumento de Asaf. Eu por pouco não escorreguei, né? Como ele está dizendo, meus pés quase tropeçaram. E ele vai dizer o porquê. O porquê de tudo é porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eu quase caí quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Gente, a questão da prosperidade a gente vê a questão da teologia da prosperidade hoje, né? De que você é cabeça e não cauda. Né? Já viu isso, né? Por diz. Essa questão da teologia da prosperidade que acontece quando, se eu faço determinadas coisas para Deus, Deus tem a obrigação de me restituir, não é isso? E aí algumas igrejas chamam isso do princípio da legalidade, onde existe uma lei eterna em que, se eu faço coisas boas para Deus, Deus teria a obrigação, por uma lei eterna, de restituir isso para mim. Por isso que, em tese, nessas músicas, ele vai dizer o quê? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Porque ele tem esse direito de exigir de Deus o que seria dele? Porque existiria uma lei eterna que obrigaria Deus a agir de determinada forma com ele. Olha só o nível da teologia da prosperidade. Né? A ponto de algumas igrejas, tem um livro, né, de alguém que fala muito de teologia da prosperidade aqui no Brasil, em que ele diz assim, a pior coisa que um cristão pode fazer é pedir que seja feita a vontade de Deus. Porque o que você tem que pedir é que seja feita a sua vontade. Porque quando você declara, e aí vem a ideia do declarar, né? De quando você declara, a sua vontade vira a vontade de Deus na mesma hora. Olha que bom. Gente, isso enche igreja. Isso enche igreja e você sabe disso. Esse discurso, essa heresia enche milhares de igrejas, vocês sabem disso.
né? E aí vem os cultos da vitória, os cultos da restituição, os cultos da vitória financeira, a Bíblia da vitória financeira, onde vai pegar textos bíblicos e interpretá-los de forma errônea. Vocês sabem que isso existe, né? Mas isso existiu principalmente em um livro que descredencia totalmente essa teologia. Qual é o livro? Tem um livro que vai descredenciar toda essa teologia. Qual é? Qual? A Bíblia. Aí você pegou pesado. Eu quero um dos 66. O livro de Jó, gente. O livro de Jó, né? O livro de Jó, ele vai falar sobre a história de um homem que vivia completamente em santidade, não é verdade? Um homem que tinha muitos bens, só que em um determinado momento, Deus permite que Satanás tire várias coisas dele, né? E aí vocês conhecem a história, depois toca na saúde dele, e aí chega 3 amigos dele. Sabe, aquele amigo bênção, aquele amigo enviado por Satanás, sabe? E aí está lá Jó se coçando com um caco de telha, sentado em cima de brasas, né? Para tentar aliviar um pouco a sua dor. E aí chegam os 3 amigos de Jó, que eu esqueci o nome agora, mas enfim. E eles chegam, gente, e começam a amaldiçoar Jó. E aí começam a dizer: Jó, me diga o que você fez. Por quê? Me diga o que você fez, porque se você está sofrendo provavelmente porque você fez algo errado. Porque se você estivesse fazendo tudo certinho, Deus ia lhe dar o quê? Prosperidade. Só que aí, gente, Jó ele vai dizer e repetir e argumentar várias vezes dizendo que não tinha feito nada de mal. Que não tinha feito nada, que estava seguindo sua vida e que não estava em pecado. No fim, Deus chega, né, amaldiçoa ali os amigos de Jó porque eles estavam errados, e Jó vai dizer o quê? Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O que é que eu aprendo com o livro de Jó, gente? Que os planos de Deus são muito maiores do que os meus planos. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus age muitas vezes de forma que eu não vou entender e que Deus não segue uma pseudo-lei, uma falsa lei, de que se eu faço tudo, se eu faço A, B e C, Deus se comporta de forma D, E e F. Isso não existe. Isso não existe, gente. E é um livro inteiro da Bíblia para provar essa teologia. O livro mais antigo da Bíblia, provavelmente uma história, né? não real, uma história, não sei, existem várias teorias, dizem que Jó realmente existiu, que era somente uma história que os judeus conheciam, mas não importa se isso acontece ou não, é bíblico, se essa história aconteceu ou não, ela é bíblica, e é um livro inteiro para justificar que não é porque você está doente ou não é porque você não prospera que você está fazendo alguma coisa errada. Às vezes Deus quer se fazer mais conhecido na sua vida através dessas dificuldades, porque foi isso que Ele fez na vida de Jó. O que eu sei, gente, é que a questão de entender a prosperidade, entender o porquê da prosperidade de uns, entender o porquê que eu não prospero, é uma coisa tão antiga que está no livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. E o que acontece aqui é não entender o que é realmente prosperidade. A questão de Asaf é que ele tem uma visão totalmente consumista e capitalista, e ele acha que prosperidade, pessoas prosperam quando pessoas têm mais o quê? Mais dinheiro. Pessoas prosperam quando têm funções de honra no trabalho que eles possuem. Pessoas prosperam quando eles têm um carro bonito. Pessoas prosperam quando ela tem uma casa bonita. E não entendem realmente o que é ter uma vida próspera diante de Deus. O grande erro da igreja e o grande erro desde os amigos de Jó até hoje é achar que eu prospero quando eu cresço em padrões que não são padrões de Deus. São padrões que esse mundo coloca na nossa vida, né? O que se eu tenho um carro bonito, as mulheres vão olhar para mim. Não é assim as propagandas? Se você tem uma casa bonita é porque você é importante. Né? Dia desse eu saí aqui com o meu carrinho, né? Que Deus me deu, graças a Deus, né? 2 portas, peladinho, não tem nada. Mas anda que é uma beleza, nunca me deixou na mão, né? Financiado em 5 anos. Glória a Deus pelo meu carrinho, gente. Nunca me deixou na mão. E eu ia saindo aqui da escola, olha só,
Dois menininhos, bem pequenininhos, acho que não tem 7 anos. Começaram a rir do meu carro. Fizeram, olha só, é uma Ferrari. Na hora, o que é que vem na minha cabeça? Rapaz, eu vou me endividar, vou comprar um carro melhor, vou esfregar na cara desses moleques. Na hora eu fiquei pensando, meu Deus do céu, me formei em Direito na Universidade Federal, meus amigos estão tudo aí, promotor, juiz, eu estou aqui trabalhando nessa escola porque Deus me colocou e podia estar ganhando mais, podia ter feito um concurso aí, ser juiz, ser promotor, ter um carrão melhor. Para quê, gente? Essa, infelizmente, a mentalidade do mundo de prosperidade, de pessoas que prosperam, e a gente, às vezes, absorve esse conceito do que é ser próspero. E a gente, às vezes, rege toda a nossa vida, né, tudo que eu faço, o porquê que eu trabalho, a profissão que eu sigo é pautada na possibilidade de alcançar esse conceito errado de prosperidade. E aí, às vezes, a gente se perde no meio do caminho, tentando alcançar uma coisa que nunca foi o conceito de Deus para a nossa vida. É verdade? E o que Asaf fez aqui foi realmente isso. Achar que os ímpios eram prósperos, porque tinham determinadas coisas, e ele não era próspero, porque não tinha isso que o mundo diz que é ser próspero. Só para você saber, eu não vou trocar meu carrinho não, nem queira comprar. Até porque ninguém ia querer, ia ter que assumir tanta prestação. Vamos lá. Então, ele acha que viu a prosperidade dos ímpios, mas ele está completamente enganado. Versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Gente, isso aqui é verdade? Será que os ímpios não adoecem? Será que quem não acredita em Deus não morre? Ou não passa por dificuldades? Ou será que é isso mesmo que acontece? Não, gente. Não. Sabe o que está acontecendo aqui? Asaf provavelmente tinha 2 ou 3 amigos, isso acontece muito com a gente. Asaf tinha provavelmente 2 ou 3 amigos que estavam prosperando mais do que ele, e ele começa a generalizar. E ele começa a achar que existe uma lei de Deus que faz os ímpios prosperarem, mas ele não. Sabe o que é que aconteceu com Asaf? Ele começou a querer ver coisas que não existem. A gente pode ser cego de 2 formas, né? É quando eu não vejo coisas que existem, né? Eu finjo que eu não estou vendo coisas que estão na minha cara, ou quando eu quero ver alguma coisa, só que essa coisa não existe. Asaf, ele estava se enganando com algo que ele achava que era verdade, mas que não era. Gente, ímpios também adoecem. Cristãos também podem enricar, assim como não cristãos, ímpios ou judeus, ou enfim, qualquer denominação religiosa, também pode prosperar ou não. Asaf quase se desviou por estar querendo ver uma coisa que nem existe. Já imaginou isso? Já imaginou que a gente faz falsas versões da realidade em nossa mente e acaba caindo por essas falsas realidades? Ah, meu Deus, tenho 26 anos, não vou casar mais nunca, sou coroa. 26 anos. Ah, meu Deus, tenho 30 anos, não vou mais ter filho, não tenho mais como casar, eu vou adotar. Tiago, eu posso fazer inseminação artificial? Dia desse me perguntaram isso. Eu falei, minha filha, você tem quantos anos? 30. Será que você não vai casar? Não, porque todo mundo casa com 18 anos. Só você está vendo essa realidade, porque isso não existe. Isso não existe, gente. Já imaginou? As pessoas caem por falsas realidades que criam em sua mente. Isso não existe. Asaf estava vendo coisas que não existem. Asaf estava destruindo a sua vida por algo que não existe. Asaf estava se desestimulando por uma realidade que não existe. Você sabe que a gente vive de motivações, né? Todos nós nos motivamos e principalmente nos automotivamos, não é assim? Então existe o sonhador que se automotiva vendo coisa que não existe,
né? Eita, está dando tudo certo, está acontecendo tudo bem, está tudo errado, ele acha que está tudo bem e está lá se motivando, né? Mas tem aquela pessoa também que ela é destrutiva consigo mesma. É aquela pessoa onde a realidade está boa, mas ela só vê desgraça. Aquela história, né? Você bota um papelzinho assim branco, aí tem um pontinho no meio. Aí você pergunta, o que é que você está vendo? O pontinho, só vê desgraça. Né? Foucault falou sobre isso, né? Que a gente gosta de quebrar leis. A gente gosta sempre de ver problemas nas coisas. Se der uma lei para a gente procura logo quebrar essa lei. Normalmente na escola, na universidade, a gente coloca, sei lá, desenha um carro, você desenha uma pessoa voando, ou um pássaro voando, e aí você coloca 2 mais 2 é igual a 5. O que é que você vê? 2 mais 2 não é igual a 5 não, está errado. Porque a gente tende a ver coisas ruins. Né? A gente tende a ver os problemas das coisas, a gente tende a achar o defeito das coisas. A gente conhece uma pessoa, muitas vezes, já começa a procurar o quê? Os problemas dela, e não a exaltar as coisas boas. No casamento isso não acontece. Né? O cara acerta o dia inteiro. Né? Vou aqui defender os homens. Estou aqui lutando por essa causa, irmãos, por vocês. Você acerta o dia inteiro. Você dobra o lençol da cama, você bota a cueca no cesto, você pendura a toalha no banheiro, né? Você enxuga a louça, você lava seu prato, mas aí você esqueceu o ventilador ligado. O mundo caiu. Você é dono da Energisa? Fez tudo certo, gente. Aí a mulher chega, rapaz, meu casamento está um desastre. Pintou esse quadro não existe. Esse quadro não existe, gente, mas pinta a realidade do seu casamento como é o pior casamento. Tiago, se eu dissesse a realidade que eu vivo, eu duvido se você já tinha separado. Aí vai dizer, diga, meu irmão, qual é a realidade da sua vida? É porque o vaso que não levanta, porque a pasta que aperta no meio, não sei o quê. Pintou, gente, uma realidade que não existe. E aí vive de pessimismo, ou vive achando sua vida uma desgraça. E eu gosto da palavra desgraça, porque desgraça é a falta da graça, né? A graça de Deus que nos preenche todo dia com favores imerecidos, mas eu vivo uma desgraça. Eu não vejo a graça de Deus na minha vida. E aí eu acho que minha vida é sempre uma desgraça, meu casamento é sempre uma desgraça, né? Minha vida financeira é sempre uma desgraça, e não vê a graça que Deus nos dá todos os dias. Eu pinto um quadro horrível na minha vida, é isso que a gente tem feito, gente. A vida é um quadro, mas eu escolho sempre as piores tintas para refletir a minha vida. Entende? Tenho várias tintas belas aqui, mas eu sempre escolho as piores para colocar no quadro e mostrar para os outros e mostrar para Deus. Olha, Deus, como está horrível. Olha, Deus, como eu não prospero. Será? Ou será que é você que está pintando esse quadro completamente errado? Vamos andar, porque senão não termina. Eu vivi um momento assim na universidade, gente, porque eu fui aquele universitário da gema. Eu não fui aquele que ia para a universidade de carro, ia almoçar ali no Domani, no Manaíra Shopping. Eu comia no Cebozão, eu ia de ônibus 301. Né? Minha sala era dividida em homens riquinhos, mulheres riquinhas, mulheres pobrinhas e homens pobrinhos. Qual era meu grupo? Ó, eu pintando a desgraça. Tá vendo? Aí eu ia fazer concurso. Tu sabe que, assim, louvado seja Deus, né? Assim, tudo pela graça de Deus, mas eu fiz uns 22 concursos. Por aí, 20 e alguns tantos concursos. Assim, louvado seja Deus, eu não passei em nenhum. Eu acho que eu podia escrever um livro sobre como não passar em provas e vestibulares. Tiago Douglas. Né? É sério, gente, se você estudasse o meu livro, eu tenho certeza que não passar não seria uma realidade na sua vida. Olha a tinta preta, pintando desgraça. Né? E aí eu me lembro que tinha um menino na minha sala. Eu acho que se eu pudesse dar um sinônimo para a palavra ímpio, seria o nome dele. Tudo de ruim esse cara fazia, gente. Tudo de ruim esse cara fazia.
Mas as notas dele eram melhores que as minhas, né? Tinha um carro, passou no vestibular, ganhou um carro. Eu ganhei um... Parabéns! Eu ganhei um parabéns, ele ganhou um carro. Capotou 2 carros durante o curso. Tu acha que quebrou um dedo? Tu acha? Vaso ruim. Ó, pintando desgraça. Né? A vida dos outros é uma beleza, só a minha que não presta. Eu me lembro que assim, na semana que a gente ia fazer um grande concurso aí, que seria um concurso muito bom, ele virou um carro numa festa bêbada. Não quebrou uma unha, né? Aí eu fiz, vamos lá, vamos fazer a prova. Eu estudei e virei madrugada, gente. Eu virei madrugada mesmo, estudando com 2 amigos e tal, e repassando tudo, e aprendendo tudo. Aí no concurso, quem passou? Vida que não presta, a minha vida não presta. Foi tu acredita que ele passou? De ressaca foi fazer a prova, era mais inteligente que eu. E eu, Deus, deixa eu passar no concurso para eu casar. 5 anos, Deus, essa pindaíba, e não sei o quê. Foi passado 3 da minha sala e eu não passei. E passou só o dos homens riquinhos. Diga aí, pobrezinho dos pobrinhos, até hoje é tudo pobrinho. Eita, quadro preto, minha vida é uma desgraça. Acho que esse salmo foi, nesse momento da minha vida, esse salmo falou muito no meu coração, sabe? Passando por essas crises e tudo isso. Vamos lá. Versículo 7. Vai falar da vida dos ímpios, como é que os ímpios são e tudo mais. Aí no versículo 13, ele se desvia completamente, né? E diz, certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Gente, o ambiente que a gente vê aqui é de um homem que se desviou. É de um homem que não aguentou as dificuldades da sua vida, que eram tantas, e chegou a desistir de Deus. E aí ele diz mais, ele diz no versículo 15, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Esse versículo ele é um pouco complicado de se entender, mas o que ele está dizendo é, eu senti tudo isso no meu coração, senti que não valeria nem mais a pena ser cristão, mas eu não saí falando isso para os seus filhos. Sabe o que é que ele não foi aqui? Ele não foi pedra de tropeço para os outros. Olha só que sábio da parte dele. Ele estava num momento muito fraco da sua fé, ele estava triste, ele estava decepcionado, ele estava completamente desviado, mas ele não usou isso como revolta e saiu gritando isso para todo mundo. Porque se ele saísse gritando isso, os seus filhos que são imaturos iriam se desviar também. Olha só que interessante isso, né? Às vezes eu fico muito chateado com pessoas que vivem na igreja. Aí por alguma coisa se desvia e faz questão de botar lá no Facebook. Né? E aí faz questão de sair mostrando para os outros que agora talvez achou um nível maior de vida, e aí faz questão de sair dizendo. Ou tem pessoas que fazem questão de sair propagando dúvidas. Né? Ou de sair questionando a fé dos outros porque ele não consegue entender sua própria fé. Ele, apesar de toda a dificuldade da vida dele, de todas as decepções, ele não saiu falando isso, ele guardou isso para dentro de si, até porque, gente, você não vai resolver esses problemas gritando os seus problemas para o mundo. Você vai resolver seus problemas com Deus. Tá? Mas vamos lá. Então, gente, em meio a tudo isso, ele estava sofrendo, ele estava praticamente desviado. Mas aí no versículo 16 ele diz, quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Por que, gente, é muito difícil? Porque a gente está lidando aqui com a sabedoria de Deus. Porque a gente está lidando aqui com os propósitos de Deus para a nossa vida.
A gente não está lidando aqui com a vontade do seu bichinho de estimação, ou a gente não está lidando aqui com a cabeça do seu marido ou da sua esposa, a gente está lidando aqui com os propósitos de Deus para a nossa vida. E os propósitos de Deus da nossa vida, muitas vezes, nós não vamos alcançar. Nós não vamos ter, muitas vezes, sabedoria para entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí é o que ele diz aqui, quando eu tentei entender isso, eu não consegui, porque era muito difícil. E muitas vezes o que a gente precisa é ter humildade para entender que em muitos minutos, ou instantes, ou meses, ou anos, você não vai entender. Olha só como parece paradoxal. Em muitos momentos da sua vida, você vai ter que entender que você não vai entender. Que o que você precisa é aceitar, que o que você precisa é entender que se isso está acontecendo na sua vida, é pela vontade de Deus que está acontecendo na sua vida. É pela vontade de Deus que as coisas acontecem em nossa vida, porque, gente, certamente Deus é bom. E em meio a toda a discussão, em meio a toda a problemática da vida de Asaf, ele começa tudo dizendo, certamente Deus é bom. Eu que não consigo entender o bom Deus que tenho, eu que não estou conseguindo entender a ação de Deus na minha vida, mas Deus é bom. Agora, a minha sabedoria não vai alcançar os propósitos de Deus, não hoje. Talvez não amanhã, talvez nunca, só na glória. A única coisa que eu sei é que certamente Deus é bom. No versículo 17 tudo muda. No versículo 17 ele diz, olha só, eu achei tudo muito difícil para mim. Estava tudo muito difícil de entender. Versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus e então eu compreendi o destino dos ímpios. Estava tudo difícil de entender até que eu entrei no santuário de Deus. Estava tudo muito complicado, estava tudo muito invisível, mas aí eu entrei no santuário de Deus, até que eu passei a ouvir o Espírito de Deus que habita dentro de mim. Até porque, gente, a gente tem que parar de, em meio às dificuldades da nossa vida, a gente ver os pontos da bolsa, ou a gente pedir conselho para outras pessoas que nem conhecem a Cristo muitas das vezes, ou a gente tentar entender o contexto imobiliário, ou o contexto, a gente tem que parar de querer, às vezes, entender o que Deus quer fazer, olhando para coisas que estão fora da igreja. E entenda esse fora da igreja não como coisas que estão aqui fora, não é isso. São como coisas que estão fora de você. O que você precisa entender é que nós somos templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de mim e as respostas da nossa vida você vai encontrar dentro de você. Por isso que não adianta sair gritando os seus problemas para os outros. Por isso não adianta você sair externando suas dificuldades, seus medos, suas angústias, suas ansiedades, porque essa resposta você vai encontrar quando você entrar dentro do santuário, o santuário é você. Quando você olhar para dentro de si e dizer, Espírito Santo de Deus, me dá a resposta. Fala aqui no silêncio do meu quarto. Fala aqui no silêncio dessa noite, dessa madrugada, ou nesse culto agora. Eu já tentei ouvir Pai de Santo gospel de um lado, já fui para culto de oração de um lado. Sabe, as pessoas querem encontrar Deus lá fora. Sabe, querem encontrar Deus como se Deus fosse uma bola de cristal previsível, sabe? Como se Deus tivesse a obrigação de me explicar algumas coisas, sabe? Como se Deus fosse um menino que está jogando com a minha vida, sei lá. Você vai achar a resposta quando você entrar dentro do santuário de Deus. Isso é uma perspectiva judaica, quer entrar no santuário de Deus, nos átrios, né, do templo. Mas hoje que o véu foi rasgado, o santuário de Deus somos nós. Quando você procurar dentro de você, quando você procurar no Espírito Santo de Deus que está em você, e eu lhe digo que tem muita gente querendo ouvir Deus no barulho, Deus fala mais no silêncio. Deus fala muito mais no silêncio. E aí você é atrás de barulho, você é atrás de gritaria. Deus fala no silêncio do santuário. Essas dúvidas que muitas vezes a gente vive, essas angústias, essas ansiedades, existem porque você está procurando Deus no lugar errado.
Ou porque você, apesar de estar na igreja, você está totalmente afastado de Deus. Esse cara, gente, ele louvava no templo. Esse cara, ele compunha no templo. Esse cara, ele e Davi, eram os maiores compositores dos salmos. Estava lá no templo, mas totalmente fora do templo. E às vezes assim somos nós. Totalmente templo, mas totalmente fora do templo. Tudo mudou, gente, quando ele entrou no santuário de Deus. Certamente, Deus os põe em terreno escorregadio, os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Eles são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e como um ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era como de um animal irracional. Olha só, se comparou a um animal irracional, porque ele parou de pensar. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais eu desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém, gente? Sabe o que é que ele fez aqui? Ele entendeu o destino dos ímpios e ele entendeu o destino dele. Sabe qual é o grande problema? É a gente olhar para a vida como se a vida se resumisse a isso aqui que a gente vive hoje. Os ímpios, gente, pode até ser que prosperem, porque nem todos prosperam, você sabe disso. Os ímpios pode até ser que não tenham doenças como você tem. A questão é que a vida dos ímpios passa como um sonho. Olha só que profundo isso, né? A vida daqueles que não conhecem a Deus, gente, passa como um sonho, e talvez seja essa a sua vida hoje. De confiar em carros, confiar em casas, confiar em sonhos, confiar em coisas que um dia se passa. Eu posso lhe dizer, você pode passar por várias dificuldades hoje na sua vida, de solidão, de carência, de doenças, né? Vários problemas, mas eu lhe digo, certamente Deus é bom, e certamente Deus tem um propósito para tudo isso. Eu lhe digo, você pode até nunca entender esse propósito. E você pode vir até a falecer por causa de alguns problemas que você tem. Só que o seu destino é a glória. O destino dos ímpios é a perdição eterna. Então, gente, por que chorar e murmurar se certamente Deus é bom? Né? E aí no final ele ainda diz, olha, a quem eu tenho nos céus senão a ti? E quem mais eu preciso aqui na terra senão de ti? Ah não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Não precisamos de nada disso não, gente. Eu lhe digo, olha, você pode viver com seu carrinho financiado 60 vezes, como eu estou vivendo, de boa. Você pode viver de aluguel. Você pode viver doente, com enxaqueca, com dor na coluna. Né? Eu estou na fase do com dor. Já viu essa, né? Vivo com dor. Né? Dor nas costas, dor de cabeça, parece um velho. Você pode viver, gente, com tanto problema. Eu só lhe digo uma coisa, você só não pode viver sem Deus. Você só não pode viver sem Deus. E aí, tem uma música, a banda pode subir, de Palavra Antiga. Ô banda que eu gosto. E eles gravaram um CD agora, novo. Aí tem 12 músicas, eu estou preparando 12 pregações já, porque toda música eu olho e falo, meu Deus, já é uma pregação. Mas ele tem uma música chamada Rio Torto. Olha só, Rio Torto. E ele diz assim, eu posso fazer cantando, porque tem mais sentido.
Vocês são sem graça. Nunca vão deixar eu cantar. Posso, Cleidson? Não? Já faz um tempo, tô brincando. Diz assim. A banda acompanha aí é Ré maior. Diz assim: já faz um tempo que eu me apego naquele livro que anuncia minha liberdade ninguém pega, vê se entende. O amor é um rio, eu reconheço, e seu leito é feito de águas claras, e desde cedo a minha alma não tem medo. E é por isso que eu vou nesse rio que corre sem pressa. Navegante que sou, sei que tudo é um presente para ela. Sabe o que ele está dizendo? Que a vida com Deus é como uma vida em um rio. Sabe, você num rio, e esse rio vai tão sem pressa, gente. Ele vai lentamente. E a vida é como você navegando sem pressa por esse rio. E é interessante essa questão de sem pressa. Nesses dias eu preguei no Cidade Jovem, e eu falei aquele versículo de Tessalonicenses que diz: esforce-se para ter uma vida tranquila. Você já viu esse texto? Esforce-se para ter uma vida tranquila. Porque, gente, a gente vive uma vida hoje tão corrida, onde a gente quer fazer 50 coisas de uma vez só, onde você começa o dia colocando 30 coisas que você tem que fazer na agenda, vai dormir pensando no que vai fazer amanhã, vai dormir revoltado porque não conseguiu terminar de fazer tudo que tinha. No outro dia você risca, bota no outro dia que você tem que cumprir tudo isso. E a gente vive uma vida tão corrida. E aí a gente começa a passar dificuldades e viver problemas. E a gente espera de Deus uma ação como se a gente quisesse que Deus botasse na agenda também o que Ele tem que fazer por mim amanhã. Só que, na verdade, a vida com Deus é como um rio que desce tão sem pressa. E mais, gente, tudo é um presente. Você se lembra dessa fase da sua vida com Deus, que tudo era um presente, onde qualquer coisa que vinha na sua vida você pintava com as cores mais vivas e alegres que existia e você dizia para os outros? Você se lembra no tempo que você passava por dificuldades e dizia glória a Deus por tudo isso, porque Deus sabe de todas as coisas? Sabe, um tempo onde a vida desce como um rio e vai tão sem pressa e tudo é um presente, gente. Você é olhar para a sua vida e dizer, olha, não importa o que acontece, quem é que eu tenho nos céus além de ti? O que é que eu quero mais nessa vida além de ti, Deus? Então, importa lá se isso acontece ou se não, se eu vou conseguir isso ou se eu não vou. A vida é uma vida, gente, de graça. Preste atenção nisso. Sua vida é uma graça, é o reflexo da graça de Deus. Sua vida é um presente de Deus. Amigo, quer seja com um carro financiado, quer seja com um carro quitado, ou com uma casa bonita, ou com um apartamento alugado, é tudo graça de Deus. É uma fase da nossa vida que muitas vezes se reflete quando a gente é aquele novo convertido, que vive o primeiro amor, onde tudo é um presente de Deus. Só que muitas vezes isso acaba. E aí a gente vive a segunda fase dessa música. Só tenho medo quando esqueço, e a memória é tudo aquilo que nos falta, que o dia todo é transparência para essa graça. O grande problema da nossa vida é quando a gente perde a memória, e é quando a gente esquece tudo que Deus fez, é quando a gente esquece tudo que Deus é quando a gente perde a memória e esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida. Preste atenção, gente. Quais problemas ou dificuldades você já passou na sua vida, no passado, e que hoje você pode dizer que Deus errou? Em que momento na sua vida? Olha como eu estou lhe desafiando. Olhe para o seu passado inteiro agora e eu lhe desafio a achar um momento em que Deus não foi certamente bom com você. Talvez você ainda não entenda o porquê disso, mas um dia você vai entender. É muito difícil quando a gente perde a memória. E aí ele começa a dizer, eu vou encerrar agora. E é por isso que eu vou, aí ele repete, e é por isso que eu vou, e ele repete de novo, e é por isso que eu vou. Sabe, como ele vai repetindo isso como se ele estivesse lá realmente navegando. É por isso que eu vou nesse rio torto. O rio é torto, né? E é por isso que eu vou, e é por isso que eu vou nesse rio torto.
sem fronteiras para ninguém, mas sem perder o rumo, eu vou me encontrar também. Sem te perder, Deus, sem perder o rumo, eu vou me encontrar também. Às vezes você está correndo para querer encontrar uma resposta de Deus, ou você está correndo para encontrar uma palavra certa, ou uma bênção certa, ou você quer encontrar uma resposta certa para alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Você não perdeu uma resposta, você não perdeu uma bênção, você não perdeu nada disso. Você se perdeu no meio do caminho. Sabe quem Asaf precisou encontrar aqui? Ele precisou se reencontrar com Deus. Asaf, gente, ele se perdeu no meio do caminho, nesse rio torto que é a nossa vida, porque é. Mas quem ele mais perdeu aqui não foi Deus, ele se perdeu. E talvez hoje você precise se reencontrar na sua vida. Você precisa reencontrar a sua fé em Deus. E você precisa se reencontrar no sentido de enxergar realmente tudo que Deus tem feito na sua vida e os presentes que Deus tem feito na sua vida. Para encerrar, gente, você precisa soltar esse pincel que você tem insistido em pintar a sua vida, sempre com as piores cores. E você tem que começar a pintar a sua vida segundo o presente da graça de Deus todos os dias. Amém, gente? Que a gente possa entrar no santuário de Deus e entender tudo que Ele tem para nós. Amém?